hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre bibliologia. E aí... Ah, tá aqui. Eu sabia que eu tinha sentido a presença do café, não sabia onde é que ele estava. Obrigado, viu, Rafael? A gente vai trabalhar sobre bibliologia e eu vou trazer algumas passagens que não estão na Sagrada Escritura, logicamente, né? Fica muito escuro aí, Iago? Fica não? Não. Pai, você me perdoa se eu trocar nome hoje, viu? Que a minha cabeça está meio mal ou menos hoje. Tá bom? Pronto. E aí eu vou trazer algumas passagens para que a gente consiga fazer as comparações. Porque hoje a gente vai falar um pouco sobre uma palavrazinha chamada cânon. O que é que vocês acham que é cânon? Palavra bonita. Pode passar, não tem problema não. Sinal de que é uma igreja normal, né? Você está falando, alguém resolveu alguma coisa, então é normal. Se não tivesse ninguém se mexendo, é porque está normal. O que é que vocês acham que significa cânon? Que nome diferente, né? Canônico também. Ficou mundialmente conhecido através do Homem-Aranha, né? O evento canônico. Tem um sentido aí. Tem um sentido. O que mais? Métrica ou regra? Régua, muito bem, excelente. Perdão, não tinha escutado. É porque eu estou ouvindo vocês e ordenando aqui também ao mesmo tempo. E tentando colocar para lá. Então, régua, métrica, o que vocês acham também? Isso mesmo? É isso ou não é, Olai? O que você diz? Ah, é. Então é, né? Então é. Se os meninos estão dizendo é porque é. Certo. A palavra cânon é uma palavra grega que traz exatamente esse sentido que os varões de Deus aqui apresentaram. Estão muito greguistas, né? Eles aqui, isso é regra ou métrica, ou padrão. Por quê? Quando se fala sobre cânon, é sobre um padrão, ou uma regra, ou um limite que deve ser estabelecido. E era esse sentido da palavra. Só que com o passar dos anos, essa palavra foi sempre se fazendo referência ao cânon das Escrituras. Qual é a regra, qual é o limite, quais são aqueles que estão dentro do formatozinho extremamente perfeito da palavra de Deus. E aqui, quais são inspirados por Deus. E aqui está... Eu já estou indo no pressuposto de que vocês já sabem, a importância da confissão. E é por isso que eu não fiz uma aula de introdução à confissão. Estou querendo primeiro mostrar se ela é importante, ver se ela deve ser confiada a nós ou não, para depois a gente falar sobre isso. Porque parece que eu estou queimando etapas, né? Mas eu quero primeiro que vocês vejam comigo se esse documento realmente ele tem alguma coisa de útil para nós ou não. E se tiver, como a gente está fazendo desde o domingo passado, se tiver, eu acredito que ele é um bom documento para ser estudado. Aqui está a segunda sessão do primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, falando sobre a Sagrada Escritura. Sobre o nome de Sagrada Escritura, a palavra de Deus escrita inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes, dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. É interessante que ele já faz aqui uma alusão ao breve catecismo, que vai mostrar que a Sagrada Escritura é a nossa regra de fé e prática. O breve catecismo é o catecismo maior, mas isso aí é trabalho para depois. E aqui vai trazer uma lista sobre quais são os livros do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª, 2ª Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantos dos Cantos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, tal. Muito bem. O Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse. 66. Agora, qual é a questão? Ele não colocou isso só para fazer arte, só para queimar espaço.
Mas esses livros foram colocados para trazer a seguinte declaração que está na terceira seção. Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cano da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. E aqui tem uma coisa que um dos comentaristas da confissão, que é o Van Dixhoorn, ele fala que a confissão de fé, ela já começa no seu primeiro capítulo sendo contrária a outros documentos. Por quê? Outros documentos mostravam não isso aqui, ó, não dava essa declaração como escritos humanos. Aí falava, são escritos que podem ser usados de outra maneira, ou podem ser usados apenas como históricos. Mas quando você coloca essa possibilidade, podem ser usados para outras finalidades, parece que ele ainda tem alguma autoridade. A confissão não quis dar nenhuma autoridade. É só um escrito humano. Exemplo de um escrito humano que você tem aí na cabeça? Algum livro que você leu? O Machado de Assis é o autor. E aí o escrito dele. Dom Casmurro está nessa categoria. É um escrito humano. Dom Casmurro é uma regra de fé e prática para você? Crepúsculo, né? Todo mundo aqui. Crepúsculo é o quê? É uma saga de livros. O quê? Revolução dos Bichos. É excelente. É um escrito humano. A mesma categoria, a mesma definição, a mesma importância que esses livros têm para a gente, a confissão fala que esses escritos que são chamados apócrifos é a mesma coisa. Eu quero ler. Leia. Mas não tem nenhuma relevância. É como se ele estivesse lendo, né, uma Revolução dos Bichos, uma saga dos Crepúsculos, né? Lendo aí O Alienista, Machado de Assis, Dom Casmurro, 1984. Então não tem nenhuma importância. Mas agora aí que está. Tem duas separações, cânon e apócrifos. Mas o que a Bíblia vai falar sobre isso? Será que a Bíblia, a Sagrada Escritura, esses livros que foram citados, eles deixaram algum prenúnciozinho para que a gente pudesse saber e avaliar de maneira comparativa um ao outro? Muito bem. Boa, a gente vai chegar nisso. Antes de nós irmos fazer algumas averiguações, volte mais uma vez só para 2 Timóteo 3,16 para que você tenha como base essa linha. Alguns aqui já têm de cor salteado, né, a declaração, que é o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a justiça. Muito bem. Agora eu quero que você veja atentamente a expressão inspirada. O que é que está dizendo aí no versículo? 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus. Literalmente é theopneustos. É como se fosse toda a escritura tem um sopro de Deus. Se ela tem um sopro de Deus, ela vai fazer com que ocorra vida, ela vai trazer transformação para o crescimento e, além disso, ela também vai mostrar o seu erro. Por isso que ela vai ser sempre uma ferramenta de correção. Mostrar o que está errado e ir para o certo. Então, toda palavra, sendo escritura sagrada, ela tem sopro de Deus. Agora, como é que a gente sabe qual é o sopro de Deus ou não, pastor? Aí o negócio é mais difícil. Mas, mais uma vez, a palavra de Deus também nos deixou algumas definições, principalmente do Antigo Testamento, se é ou não sopro de Deus. Vamos lá para Lucas 24,
Hoje a gente vai folhear muita Bíblia que vocês têm que ficar, se não lembrar de todos, né, você vai, eu sei que a Bíblia fala em algum momento sobre isso. Lucas 24, 27, acredito que seja esse versículo mesmo, com a declaração do próprio Jesus. Lucas 24, 27. Olha o que Jesus está dizendo em uma confrontação àquilo que é um dos momentos mais marcantes da sua ressurreição. Que é o quê? Você volta a subir um pouquinho aí a declaração. Ele está falando com alguns discípulos. Aonde? No caminho de Emaús. Muito bem. Se você não havia percebido isso, Cristo ele fez uma didática muito pastoral e muito professoral. Ele explicou mais uma vez tudo aquilo que ele já havia ensinado de maneira mais incisiva e agora mostrando como cada coisa apontava e se cumpria. O versículo 25 ao 27. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Está dizendo que existiam profecias e se cumpririam. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse para a sua glória, na sua glória? E aqui vem um comentário do autor, que é Lucas. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Até esse momento aqui. Exatamente. O que vocês acham que Cristo fez nesse momento? Ele fez isso aqui, ó, deixa eu voltar. Ele pegou esse primeiro livro aqui. Vamos ver de maneira didática. Começando por Moisés. Moisés tem o quê? 5 livros. Pois é. Jesus falou, você lembra de Gênesis? Você lembra de Êxodo? Você lembra de Levítico? Que nome Deuteronômio? Pois é. Agora eu vou explicar de novo o que é que Moisés estava dizendo lá sobre mim. Não bastante, ele ainda fez o quê? Josué é o quê? Josué é o quê? Qual é a função de Josué? Depois que vai vir substituir Moisés. Sim, exatamente. Josué era um porta-voz de Deus, não era não? O que é um profeta? Então, profeta. Juízes é o quê? Declaração do que acontecia ali em Israel, um tempo em que ainda não havia rei. Então, o autor de Juízes, ele era o quê? Porta-voz de Deus. A gente não sabe ao certo qual é. Ruth. Não sabe também qual é o autor. Mas são todas declarações. Quando a Bíblia fala profeta, são todos aqueles que foram porta-vozes do Senhor. Então, o que é que Jesus simplificou? Os primeiros 5 até Malaquias. Malaquias era o quê? Profeta. Você acha que essa conversa foi rápida? Jesus pegou todos esses livros e aí falou assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, pois é. Aí de Josué. Agora de Josué, que foi o profeta que veio substituir Moisés, até Malaquias, que foi aonde a profecia cessou. O sopro de Deus parou. E é isso que todo mundo declarava. Deus parou de falar com o seu povo. Ele parou e o último profeta a falar foi Malaquias. Depois de Malaquias veio um homem que a gente acha que o nome dele é composto, né? João Batista, né? É João porque ele batizava, por isso que era Batista, né? A sua função, como Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno. Então, era da sua própria função. E Jesus fez só isso aqui. Mas o que é que nesse momento ele já começa a fazer? Já mostra que os 5 primeiros livros eram livros inspirados e que vários profetas eram inspirados. Ele faz uma subdivisão. Mas não somente aqui, existe outra subdivisão também. Deixa eu voltar aqui para pegar as referências bíblicas novamente. Lucas 24, 44, perdão. Vocês dão uma notazinha de misericórdia hoje, viu?
for avaliar o pastor, dá 5 estrelas, bota uma avaliação de misericórdia. Meus irmãos, que café gostoso, viu? Aproveitando que vocês estão abrindo aí a passagem, estou tomando aqui outro cafezinho. Bom demais, até frio é bom. Olha o que Jesus vai, e é interessante aqui, ó, vamos lá, Lucas 24, 44. Eu não sei como é que está aí na versão de vocês, na divisãozinha que tem sobre cada perícope. Perícope é um assunto. Mas aqui na minha, tá, Jesus explica as escrituras. Pois é. Então vamos dar um outro passozinho a fundo. Jesus vai mostrar qual é a divisão do Antigo Testamento. Você sabia que o Antigo Testamento tem divisão? Qual é a divisão do Antigo Testamento? Isso, que é o Antigo Testamento. Diga lá, então aí, você que está aí se coçando. Se reconhecer não tem problema, que hoje é o dia de saber. Joviano, qual era Pentateuco? Proféticos e históricos, muito bem. Que é uma divisão que a gente tem dos teólogos pós-escriturísticos, né? Mas aqui, a primeira divisão, está certa, viu, Joveno aí? Essa divisão, ela é mais específica ainda, porque o Antigo Testamento tem vários livros, mas a divisão antiga, como se fosse a primária, né? A divisão primitiva, quem declarou que já sabia e reafirmou essa divisão, na verdade, no Antigo Testamento foi Jesus Cristo. Nesse momento aqui, ó, veja lá. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos... A divisão primária são 3. O Antigo Testamento é dividido em Moisés, que é a lei, os profetas e salmos. Por que, pastor? Porque quando se fala salmos, é a mesma declaração, é a mesma palavra, em outras traduções está a lei, profetas e escritos, para dizer salmos. Porque eles entendiam que o quê? Esse aqui todos são profetas, isso é fato. Profeta Jeremias, mas aqui, a partir de Cântico dos Cânticos, são escritos. E essa aqui era a divisão dos escritos, ó. Era daqui para cá. Entre Esdras e Ruth também, só que Ruth ficou entre Juízes e 1 Samuel, mas a divisão dos escritos são esses. Por quê? Porque literalmente eles não sabiam como eram os profetas e eles tinham uma declaração em comum. E aí dentro daqui também tem a declaração, uma especificidade também deles serem históricos. Mas Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, eles estavam na subdivisão de escritos. Por quê? Salmo era um escrito, tinham vários escritos, né? Salmos, a palavra salmo literalmente significa cantar ou louvar. É por isso é o verbo, na verdade, salmai. Então, os salmos é apenas para dizer louvor, ou cântico. Então, como todos esses aqui eram outros escritos que não estavam na categoria literal de profetas e a lei, e aí chamavam eles de escritos. É por isso que Cristo fala a lei, os profetas e os salmos. E aqui nós temos uma divisão excelente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aí chegou o momento de problematizar. Você lembra o que é a confissão declarou bem aqui, ó? Porque existem na verdade, esses amiguinhos aqui, ó. Apócrifos. O Live, você já ouviu falar dessa palavrazinha aí, bem louca, chamada apócrifos? O que é que você acha que é apócrifo, Live? Não tem problema de errar, não. É excelente, eu não sei o que é, mas é o livro da Igreja Católica. Foi bem direto, exatamente. Apócrifo
é uma forma de dizer que está fora do cânon, por mais que seja colocado no cânon na tradição católica. Mas por que os apócrifos eles não podem ser colocados e apresentados como digno de confiança? Boa, não foram inspirados, excelente. Mas será que dentro deles tem algumas declarações que mostram que eles não foram inspirados? Aonde, meu Deus do céu? Onde é que estão essas declarações? E aqui está amanhã de hoje para mostrar. Isso, vai lá. Levantei a bola, agora você dá o saque. Deu o corte aí mesmo, vai lá. Os Macabeus, ele vai falar sobre você orar por Deus, orar pelos irmãos. Boa. Doutrinariamente é contrário também, né? Doutrinariamente é contrário. Muito bem. Vocês entenderam a nuance do que significa também apócrifo. Ou ele falou que a Macabeus vai falar sobre orar pelos mortos. Então são coisas que a Bíblia não diz que é para ser feito. E aí o Elvis também complementou. Macabeus também tem a não preocupação com a qualidade do Espírito. Boa. Excelente. Foi o Concílio de Trento. Justamente para a orientação de urgência, justamente para eles colocarem como prática algo que a Igreja Católica queria fazer, a urgência, católica, a dos mortos. Então, fizeram a inclusão, acho, de 7 livros a mais, né? Isso, exatamente. Com 7 livros a mais. E aí, para vocês perceberem, né, assim, para a gente não ficar no mundo das ideias, eu acho interessante trazer isso, porque quando eu recebi essa aula, quando eu era catecúmeno, eu falava assim, eita, esses apócrifos, eles vão explicar coisas que não estão na Bíblia. Mas eu ficava perguntando, o que é isso que não está na Bíblia? O que é que eles falam? E aí eu trouxe aqui, porque hoje a gente vai dar uma de investigativo, né? E o que é que diz? Se você botar lá no Google, bota lá, 2 Macabeus 12, 43 a 45, você vai encontrar essa porção aqui que está nesse escrito. Dentro desses relatos, Macabeus também é um pouco histórico, né? É um livro histórico. Ele diz o seguinte: e fez uma coleta entre os homens que acendeu as 2.000 dracmas de prata, que enviou a Jerusalém para pagar a oferta de um sacrifício para tirar pecados, belo e nobre ato, pois ele pensava na ressurreição dos mortos. Pois, se não esperasse que os mortos que caem ressurgirão de novo, orar a favor deles seria supérfluo e inútil. E se tinha a expectativa de que uma belíssima recompensa estaria reservada para quem repousa na piedade, a sua ideia foi santa e piedosa. Por isso, ofereceu um sacrifício a favor dos mortos, para que o seu pecado fosse perdoado. O que é que tem de problemático nessa declaração aí? Tudo. Excelente. Primeiro, é buscado uma coleta em dinheiro, e essa coleta em dinheiro é para fazer um sacrifício. Mas percebam, pastor, mas lá em Levítico não fala sobre esse sacrifício também? Fala, mas não era para acontecer desse jeito. O que está sendo mostrado aí é que o dinheiro era capaz de trazer perdão para o pecado. E o dinheiro era capaz de perdoar aqueles que estavam mortos. É a partir dessa passagem que vem a doutrina deles, né? O ensinamento, na verdade, adivinha? Que Lutero combateu? Indulgência. É esse o versículo. Você pode pegar dinheiro para perdoar os mortos, e isso é santo e piedoso, como está sendo dito ali. Diga lá, varão. Exatamente. Isso aqui tem 2.000 anos. Não é nada novo, não. Diga lá, varão. Excelente. O Miguel, ele falou sobre
a declaração de Eclesiastes de que uma vez, acredito que seja essa, uma vez que você está morto, você não volta mais, que é até uma alusão de Hebreus também. Morreu, segue-se o juízo. Então, você percebe, por exemplo, lá em Eclesiastes, no Antigo Testamento, ele está em harmonia com o Novo Testamento. Então, é assim que é a base da Bíblia em todo momento. Não tem essa de ficar ruído. Pelo contrário, é sempre harmonia. E Eclesiastes também fala sobre isso. Eu queria trazer essa declaração que o Elvis disse, né? No final de Macabeus ele fala: esse escrito aqui, ele não está perfeito. Se você leu e entendeu alguma coisa, bom. Se não, vai que a tua tá farelo. Então, se pegou, pegou. Se não pegou, aí paciência. E é muito diferente como os livros que nós temos na Bíblia, que são inspiração divina, terminam. Na nossa liturgia não estava combinado, mas o Ítalo trouxe Oséias. E o final o capítulo que a gente leu, a passagem que a gente leu, as últimas declarações de Oséias no seu último capítulo. E no versículo final ele fala o seguinte: essas declarações, esses ensinamentos, é para que o justo ele entenda a sua transgressão e saiba que ele tem perdão. E que assim se aproxime do Senhor. E para aquele que não ouvir, que venha a perdição. Porque não vai ser perdoado. Assim diz o Senhor. Opa, é bem diferente do que... Então, se você leu e entendeu, beleza. Se não entendeu, paciência. Isso. Mesmo Paulo afirmando que escreveu a carta do próprio, ele fala: o Senhor está falando, essa é a exortação. E é interessante que, por exemplo, Paulo, em 2 Timóteo 2, ele sempre fala: isso aqui que eu estou falando, baseio em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, que é o meu Senhor, é Jesus Cristo, o Salvador. É assim que ele nos ensina. Então ele mostra que o que ele está aplicando e compartilhando não é qualquer fato histórico ou ensinamento que você pode fazer ou não, mas é o próprio Senhor Jesus que está usando ele como porta-voz. Diga lá, varão. Pronto. Quando a condição, por exemplo, traz a declaração de que é como escritos humanos, o peso que ele está querendo colocar é tirar toda a divindade e apresentar só como fosse qualquer outro livro. Como, por exemplo, a gente tem um livro de Flávio Josefo. Você usa o Flávio Josefo: eu quero melhorar meu relacionamento com Deus, vou ler Flávio Josefo para entender sobre como é que os judeus viviam. Não, aquilo é um escrito humano. E eles colocam nesse mesmo peso. Mas vou pegar aqui Judas 1, para que a gente tenha essa declaração. Cadê? Judas 1, abri aqui, agora eu vou só... Cadê, rapaz? Tá aqui? Achei. Ó. É essa declaração que o Elvis está trazendo menção. E é importantíssimo a gente entender isso, e é bom você levantar isso, Elvis, porque tem gente que, por não ter isso aqui explicado, vai achar: não, então a Bíblia está errada. Porque a igreja está ensinando uma coisa que ela está se contradizendo. Vem aqui, ó. Cadê, rapaz? Tinha acabado de ver. Aqui. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram. Você percebe que aqui já é Judas explicando. Judas não é o Iscariotes, e a gente fica em dúvida se era Judas o outro apóstolo de Cristo ou Judas o irmão de Jesus. Mas você percebe que aqui ele já está explicando. O que é citado desse livro chamado de Enoque é apenas isso aqui: eis que vindo o Senhor com os milhares de seus santos. E aí o que a gente entende? Pastor, como é que tem como trazer harmonia? Judas, através de uma... Vocês conseguem ler aí? Isso aqui está meio difícil, né? Mas Judas, através da iluminação do Espírito Santo, entendeu que esse recorte era uma verdade divina no meio daquilo dali. Então, todo livro pode salvar? Não. Ele entendeu que era essa parte. Mas isso já aconteceu, pastor, antes? Já. Desde Gênesis. Vá lá para Gênesis, capítulo de número 7. É forte a revelação aqui, viu? É na hora.
Pronto, era 5, perdão. 5. Olha o que é que Moisés vai fazer referência. Este é o livro das gerações de Adão. O que é que Moisés está fazendo? Adivinha? Fazendo referência a um outro livro que já existia. Ao quê? Além do que ele estava escrevendo. Este é o livro da genealogia de Adão. A gente tem esse livro? Não. Mas Moisés tinha, sabia do conteúdo desse livro. Se a gente encontrar esse livro hoje, é um livro divino inspirado? Não. Essa parte que Deus iluminou Moisés para que trouxesse a revelação e a preservação, essa parte é iluminada. Aí ele fala, no dia que Deus criou o homem, a sua semelhança o fez, homem e mulher os criou, abençoou, seu nome é Adão, no dia que foram criados, Adão viveu 130 anos e aqui vai vir a genealogia. Diga lá, Joviano. Isso, excelente. E aí a gente tem que fazer a seguinte declaração também. Eu estou puxando tudo aí que o Elvis levantou, porque tem uma outra questão. Pastor, então, toda menção que a Bíblia fala é uma verdade que deve ser colocada como verdade absoluta? Boa. A Bíblia também faz menção a outras verdades que não são absolutas, mas exatamente mostrando aquilo que é contrário. Salmo de número 14. Diz o insensato: não há Deus. A Bíblia fala que não há Deus, mas ela explica. Não há Deus, quem é que diz? O insensato. Novo Testamento, está no Antigo. Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala, se a ressurreição não é verdade, e aí ele faz uma referência à filosofia grega. Comamos e morramos, porque amanhã morreremos. Que é isso? A Bíblia é baseada na filosofia grega? Não. Ela faz uma referência e mostra que não deve ser feito. Isso, exatamente. E aqui é a gente entender a nossa pequenez e a soberania do Senhor. Pastor, se a gente encontrar 3 Timóteo, foi encontrado 3 Timóteo. Parece que é Paulo? Não, é muito parecido, parece que é uma cópia da maneira como Paulo escreve, mas não tem muita coisa assim. Tem algumas verdades essenciais? Tem. Mas não foi colocado como sendo do cânon. Por quê? Só terminar. Porque aqueles 66 livros que Deus deixou preservados, quem foi que governou todas as ações para que esses 66 livros fossem achados e fossem reconhecidos? Deus. Porque isso é fora do nosso tempo. Nós apenas estamos pegando hoje aquilo que há alguma coisa, aquilo que já foi feito no passado. E assim os nossos pais, bisavós, tataravós, assim sucessivamente. Excelente. Muito bem. É por isso, então, que eles são chamados apócrifos, né? Por exemplo, aqui eu peguei de novo. Em grego eu sou um pouquinho mais... Eu sou capenga. De vez em quando tem que lembrar aqui do significado. Que é oculto, escondido ou de origem incerta. Todos eles são de origem incerta. São apresentados aqui. Outro também... Aí depois eu vou para a fala do Joviano, que ela é importantíssima. Que é uma outra confusão que é dita também. Sabedoria de Salomão. Por que esse livro que é aludido a Salomão não é reconhecido? Mais uma vez, apócrifo, a definição dele é de origem incerta, oculto, escondido, e a quarta aqui, o neologismo, estranha. É estranha com o resto da Bíblia. E olha o que vai ser dito aqui na sabedoria de Salomão, dos versículos 18, 19 e 20. Eu era um jovem cheio de boas qualidades, tinha recebido uma alma excelente. Ou antes, eu era bom e assim obtive um corpo perfeito. Parece bonito, né, essa declaração? Mas tem uma declaração e uma filosofia debaixo da manga. Qual é? Percebam bem, eu era um jovem cheio de boas qualidades e eu tinha recebido uma alma excelente. Exatamente. O Salomão se contradiz, né? Quem é que vai geração falou outra coisa, né? Exatamente. O homem foi
já perfeito, né? E já se alimenta uma melodia mais. Isso mesmo. Aqui parece que uma coisa não está ao mesmo tempo da outra. Eu recebi uma alma excelente e parece que eu já tinha um corpo. Aí você recebe primeiro o corpo ou a alma vem primeiro? Como é que é isso? Aí ele fala, ou antes eu era bom e assim obtive um corpo perfeito. E assim ele explica, ele tinha primeiro a alma, vou querer mais um pouquinho, não tem? Ele tinha primeiro uma alma e porque ele tinha uma alma excelente, ele recebeu um corpo perfeito. Meu menino olhou além do que eu estava imaginando. Excelente declaração, né? Exatamente, meu filho. O cara já começa dizendo que é bom e o negócio está errado, né? É diferente dos outros escritos, em que ele fala que ele é miserável, pecador. Principalmente Eclesiastes, né, que ele fala que não tem, a vida é pura vaidade. Mas aqui está uma filosofia grega que alimentou a doutrina espírita, pré-existencialismo, que é chamado de que as almas existiam antes de Deus criar corpos. Como é que é isso, pastor? Se você assistiu o filme da Disney chamado Soul, é aquela filosofia. Existem almas que ficam perambulando em um mundo ou um campo existencial, e aí quando um corpo vai nascer, essa alma que está lá nesse campo existencial, ela vai ganhar o seu corpo perfeito. Então são almas perfeitas e aí vai ganhar o seu corpo perfeito. Essa é uma filosofia grega, que não é aquilo que Deus fez. Totalmente diferente. A gente entende que corpo e alma é uma união tão próxima que não tem como você separar onde é que termina e onde é que começa. Então não existe essa separação. Dá um e vai outro, e aí fica nessa brincadeira. Então a gente percebe, além disso, o cara era bom, né, meu? Então se é bom, tá errado. A gente é miserável, pecador. Hã? Por isso que nasceu. O boi também está no católico. Hã? Esse também. Está no cano também, no católico. Sabedoria de Salomão. Mas depois a gente perceber esses ruídos, né? Porque essa é a base de 2 Timóteo 3,16. Se tem um sopro, tem que ter harmonia, tem que ter educação, tem que ter repreensão e tem que gerar vida. Vocês perceberam que todos esses livros aqui tem mais. Tobias vai falar sobre feitiçaria. Você tem que pegar o coração, botar no fogo, e esse fogo bota debaixo da cama, e assim você vai ser limpo de toda doença. Então era feitiçaria. Vai se queimar todinho, né? Além disso, então, percebo que tudo isso tem ruído. Esse daqui, Tobias, Macabeus também, diga lá, Elvis. Esse aqui é a base para todas as outras, né? É por isso que a gente entende que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é seita também. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui desses livros apócrifos da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mas já vem outros livros aí que você já está pensando, livro dos Mormons, Testemunho de Jeová, todos esses entram nessa mesma questão. Ellen White também, dos Adventistas. Vou. Agora. Diga lá. Pode ser agora. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Muito bem. Excelente. Qual é a questão, só aproveitando a declaração dele, qual é a questão central aí? Se um livro ele não tem o sopro do Espírito, ele não tem utilidade para nós. Agora, se o livro ele foi soprado pelo Espírito, também isso evoca uma outra questão. Quem tem autoridade não é a igreja em reconhecer o livro, porque o livro em si já tem autoridade suficiente.
Um dos teólogos vão falar o seguinte, a partir disso aí, a partir dessa declaração que Paulo está dizendo. A igreja, ela não é importante e poderosa porque ela encontrou um ouro escondido debaixo da terra. O ouro, ele já é valioso apenas por existir. Então, esse aqui é a principal ferramenta e argumentação, a partir desse versículo, para você combater, dizendo que a igreja reconheceu o cânon. A igreja, então, tem autoridade, porque ela que disse qual era. Não. Um historiador, um pesquisador, um escavador, ele não é alguém mais importante que o outro, porque ele descobriu alguma coisa que já era valiosa. Aquilo que é valioso por ser valioso. Então, o que eles fizeram foi saber onde é que estava o tesouro. Mas o tesouro não é eles, não. O tesouro é a inspiração, é o Espírito Santo, que elucidou várias questões, usou homens e transmitiu a verdade preciosa que é a palavra de Deus. Ela em si tem a autoridade divina, a igreja não. Diga lá, varão. Sim, só a escritura. Isso? Exatamente. Que até solo escritura, tudo isso significa solo escritura, excelente. Que é até o solo escritura é corrompido pela igreja católica, porque eles falam, realmente, solo escritura. É somente a palavra que dá autoridade, mas é a gente que está com a palavra, então a gente está com a autoridade. Excelente. É por isso que a gente chega à quarta sessão que a gente finaliza, porque ela em si já resume todas essas questões. A autoridade da Escritura, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Então, não depende de, é porque eu quero e vai ser assim, ou porque tal denominação diz, eu quero que seja desse jeito. Não, ela não depende de nenhuma autoridade, porque depende somente de Deus, que é a única verdade, que é o seu autor, e tem, portanto, de ser recebida porque é palavra de Deus. E aqui está o texto que nós usamos por início, 2 Timóteo 3,16. Ela em si tem autoridade. Se ela é autoridade, ela tem que ser recebida. Quem não recebe, aí, meu amigo, você está entrando em maus lençóis. E que infelizmente, essas outras denominações acabam entrando, infelizmente. E assim encerramos. Na próxima vez, vamos falar sobre o testemunho da igreja, um pouco sobre o apreço, a excelência do seu conteúdo, como é que é esse tal de inspiração, e tem muita coisa. Eita Deus, que é revelação. Como é que Deus faz essa revelação na vida dos homens e principalmente na sua palavra, testemunho da igreja. Mas por hoje ficamos aqui. Eu tenho ficado muito surpreso, tenho sido surpreendido também em dar essas aulas, porque eu não imaginava que o primeiro capítulo da Confissão fosse tão provocativo. Ele provoca você a pensar em saber, será que isso aqui tem lógica mesmo? Ou por que eu penso da maneira que eu penso? Mas você tem que fazer isso. Pegar o que é essa declaração, investigar. Por que são apócrifos? Por que é oculto? Por que não pode ser recebido? Vai lá e vê o que eles estão dizendo. Realmente isso faz sentido ou não? Até a quarta sessão do primeiro capítulo, parece que a confissão é razoável da gente poder estudar. Até agora ela não entrou em contradição. Vamos continuar o nosso processo. Se a gente vê alguma coisa que está em contradição, pastor, então não tem como usar. Até aqui, as 4 sessões dá para usar. Ou não, o que é que vocês acham? Dá para usar, né? Se não der, pula para o outro, né? Vamos lá, aí vamos ver o que vai acontecer. Será? O que vai acontecer? Vai mudar ou não? Será que vai ter algum momento, pastor, que vai dizer alguma coisa que a Bíblia não diz? Se chegar esse momento, a gente, agradecemos a oportunidade, né? Foi bom até aqui e agora vamos seguir para outra parte. Mas até aqui, graças a Deus, estamos sendo fortalecidos, provocados a pensar, refletir o que é que nós estamos entendendo sobre a palavra do nosso Deus.